Bem-vindos aos Ver Itálico, o seu ponto de encontro para explorar as grandes obras e ideias à luz da razão e da fé. Buscamos aqui a verdade que ilumina a inteligência e, claro, ordena a vida. Olá a todos, e hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, sacode mesmo os alicerces do pensamento jurídico moderno, né? É a Filosofia do Direito do francês Michel Villet, um autor, assim, talvez não tão conhecido do grande público, mas nossa, cuja leitura é um verdadeiro exercício de desintoxicação intelectual, eu diria. Exatamente. Villet nos propõe nada menos que um retorno às fontes clássicas, Aristóteles, o direito romano, para redescobrir o que é o direito na sua essência, sabe? Algo que, segundo ele, a modernidade, esqueceu ou distorceu completamente. Bom, para situar nosso ouvinte, né? Michel Villet foi um jurista e filósofo do direito francês, lá do século XX, um erudito, assim, com um conhecimento profundo da história do pensamento jurídico. Ele deu aulas por muitos anos e se destacou por uma crítica, olha, demolidora às correntes dominantes no direito da sua época e que ainda são muito influentes hoje, né? É verdade. A sua obra principal, Filosofia do Direito, que originalmente saiu em 2 volumes, Definições e Fins do Direito e Os Meios do Direito, é um esforço, assim, monumental para resgatar essa compreensão clássica que se perdeu. Ele percebeu uma crise profunda na linguagem e no método jurídico moderno. Termos como direito, justiça, lei, eles tinham se tornado polissêmicos, confusos, quase inutilizáveis para um pensamento mais rigoroso, entende? Uhum. É interessante notar o contexto cultural francês, né? Villet apontava assim, uma certa hostilidade à filosofia do direito na França, tanto por parte dos filósofos que talvez estivessem mais interessados em questões, sei lá, políticas ou sociais mais abstratas, quanto pelos próprios juristas, muito marcados pelo positivismo legalista pós-napoleônico, né? Havia uma tendência a reduzir o direito a uma mera técnica, ou então a importar conceitos de filosofias extrínsecas, como ele mesmo dizia, citando Kant, Hegel, Marx, Comte. E o objetivo de Villet era justamente esse, libertar o pensamento jurídico dessa tutela externa e repensar o direito a partir da sua própria tradição, da sua própria experiência, olhando para os mestres antigos. Ele queria que os juristas voltassem a pensar filosoficamente sobre o seu próprio objeto, sabe? E essa proposta, nossa, se mostra incrivelmente atual. Quem é que não percebe hoje a confusão que reina nos debates sobre justiça? A inflação de direitos, o conflito de métodos nas cortes. Villet oferece um diagnóstico e um caminho. Então vamos lá, vamos ao coração da obra. A pergunta fundamental que Villet enfrenta é, afinal, o que é o direito? E a resposta dele é desconcertante para a nossa mentalidade moderna. Ele argumenta que o verdadeiro sentido do direito, aquilo que os gregos chamavam to dikaion e os romanos jus, não é primariamente um conjunto de regras de conduta. Isso para ele seria o campo da moral ou da lei, a lex. Exato. E tampouco o direito seria, na sua origem, um poder ou uma faculdade do indivíduo, né? Aquilo que hoje a gente chama de direito subjetivo. Para Villet, isso é uma invenção tardia, que está ligada ao nominalismo, ao individualismo moderno. A essência do direito, para os clássicos que ele busca resgatar, é outra coisa. É, como ele define, inspirado em Aristóteles e nos jurisconsultos romanos, a própria coisa justa. Res justa. Coisa justa? Poderia explicar um pouquinho melhor essa ideia? Parece um pouco abstrato assim à primeira vista. Claro, claro. Pense numa situação bem concreta. Uma herança a ser dividida entre 3 irmãos, tá? O direito, nesse caso específico, não é a lei que regula a sucessão. Essa é a Lexio Se. Nem é o sentimento subjetivo de que a divisão foi justa. Isso aí é moral. Nem mesmo o direito de herdar que cada irmão tem, que é o direito subjetivo moderno. O direito mesmo, o jus ou dikaion, é a proporção correta, sabe? A parte concreta e objetiva dos bens que cabe a cada um naquela partilha específica. É algo real, externo, que tem que ser encontrado na relação entre os irmãos e os bens. Aquela famosa máxima romana sum quic tribuere, dar a cada um o que é seu, aponta justamente para isso.
encontrar a parte devida. Entendi. Quer dizer, o direito é o objeto da justiça, a própria partilha justa em si, e não a regra que orienta ou o poder de exigir. É isso. Isso implica uma distinção fundamental que Villers retoma de Aristóteles, certo? A tal diferença entre justiça geral e justiça particular. Exatamente. Para Aristóteles, a justiça geral, a dikaios suné, é a virtude moral completa, é a conformidade com todas as leis morais. Agora, a justiça particular, essa é a virtude específica que rege as relações entre as pessoas na polis, buscando dar a cada um o que lhe é devido, em termos de bens, honras, encargos. É esse o campo próprio do direito, o dikaion. E a consequência dessa distinção é, olha só, imensa. Significa que o direito não se confunde com a moral. O jurista, nessa visão clássica que o Villers recupera, não tem como função primária tornar as pessoas moralmente boas ou impor um código de conduta universal. A tarefa dele é mais específica e, talvez, até mais humilde: encontrar a justa medida nas partilhas e trocas dentro da comunidade. Faz sentido? Precisamente. E é aqui, então, que Villers desfere sua crítica mais contundente às concepções modernas. Primeiro, ele ataca essa tendência de reduzir o direito à moral, sabe? De vê-lo como um conjunto de preceitos de conduta. Uma influência que ele rastreia, olha só, até uma má compreensão do judaico-cristianismo, passando pelo estoicismo e chegando a Kant. Para Villers, isso é uma anexação indevida do direito pela moralidade. E depois, ele critica ferozmente a concepção moderna que vê o direito como um instrumento a serviço do indivíduo e dos seus direitos subjetivos. Essa virada, que ele associa ao nominalismo filosófico, àquela ideia de que só existem indivíduos concretos, não naturezas ou relações reais, e a pensadores como Hobbes, Locke e aos teóricos dos direitos do homem, essa virada teria deslocado o foco da coisa justa, objetiva, para os poderes e vontades subjetivas. Villers argumenta que essa visão individualista leva a contradições insolúveis, né? O eterno conflito de direitos. Leva também a uma linguagem jurídica inflacionada e frequentemente ilusória. É só a gente pensar nas promessas vazias de muitos direitos sociais, por exemplo. E no fundo, mascara a busca pela verdadeira justiça, que é a proporção correta em favor de ideologias, seja o liberalismo ou um igualitarismo abstrato. E ele não poupa também as visões mais sociologistas ou positivistas, que acabam reduzindo o direito a um mero instrumento do poder estatal, o positivismo jurídico, ou a um produto das forças sociais, o sociologismo. Para Villers, essas abordagens também perdem de vista a especificidade do direito, que é essa busca pela justiça na partilha. Acabam reduzindo o direito à política, ou a uma técnica de engenharia social, ou à mera descrição de fatos, ignorando a dimensão normativa essencial do direito. Em suma, Villers nos mostra como a modernidade, ao abandonar essa noção clássica de dikaion, teria se perdido em diferentes becos sem saída, vamos dizer assim. Agora, um ponto fascinante na obra de Villers, especialmente para nós aqui no Veritálico, é como esse resgate do pensamento clássico se conecta com a tradição católica, particularmente com São Tomás de Aquino. Villers tinha uma admiração enorme por São Tomás, né? Sim, ele vinha em São Tomás, aquele que soube realizar a grande síntese entre a filosofia aristotélica e a revelação cristã, mas preservando a autonomia das ordens. Villers valoriza enormemente como Tomás recuperou a noção aristotélica de jus como algo distinto da moralidade geral ou da lei divina revelada. Para São Tomás, e Villers segue nisso, existe uma ordem natural com uma justiça e um direito que são acessíveis à razão humana, que estão inscritos na natureza das coisas sociais. A fé não anula essa ordem natural, mas a pressupõe, a purifica e eleva. O direito, no sentido específico de Villers, dikaion, pertence primariamente a essa esfera profana, vamos dizer, acessível à razão. Isso nos lembra aquela distinção tomista clássica, entre lei eterna, lei natural, que são os princípios morais gerais, acessíveis à razão, a lei divina, revelada nas Escrituras, e a lei humana, que são as leis positivas.
O jus, essa coisa justa que o Villey busca, estaria ligado à aplicação concreta da lei natural e da lei humana na distribuição dos bens e encargos temporais. É a justiça deste mundo, por assim dizer, que tem a sua própria consistência. Exatamente. E essa perspectiva ajuda muito a entender a crítica de Villey ao nominalismo e ao individualismo moderno. A filosofia nominalista, ao negar a realidade de naturezas comuns e focar só no indivíduo isolado, ela minou a base para se pensar uma ordem social objetiva e o bem comum, que são conceitos tão caros à doutrina social da Igreja. A visão de Villey, que enfatiza o direito como relação, como proporção objetiva, ressoa muito mais com a compreensão católica do homem como ser social e da existência de uma ordem justa que transcende as vontades individuais. E essa clareza conceitual de Villey também nos ajuda a fazer um discernimento realmente importante sobre o uso tão inflacionado da palavra justiça hoje em dia, né? Seguindo Villey e a tradição católica, a gente pode distinguir melhor entre a caridade cristã, que vai além da justiça, a chamada justiça social, que muitas vezes é um termo vago que mistura aspirações morais de políticas, e a justiça particular, o jus estrito, que é a tarefa de dar a cada um o seu na esfera temporal e externa, que é o papel específico do direito. A gente não pode confundir a função do jurista com a do pregador, ou do assistente social, ou do oralista, né? Outro ponto interessante é a crítica de Villey à confusão moderna entre justiça e igualdade puramente aritmética. Ele recupera aquela distinção aristotélica entre igualdade aritmética, que é própria das trocas, e a igualdade proporcional ou geométrica, que é própria das distribuições. Na partilha de bens e encargos, o justo não é dar a todos exatamente a mesma coisa, mas dar a cada um segundo o seu mérito, a sua necessidade, função ou contribuição. Essa ideia de uma igualdade proporcional, ela ressoa com a visão católica de uma ordem social que tem uma hierarquia funcional, não de castas, claro, mas de funções e responsabilidades distintas e o respeito às diferenças legítimas. E é crucial notar que o direito natural que o Villey defende não é aquele direito natural moderno, racionalista, que tentava deduzir códigos morais completos a partir de uma razão abstrata, sabe? Villey critica essa escola. O direito natural dele é o clássico, é uma ordem imanente nas coisas sociais, descoberta pela observação atenta da realidade e pela discussão racional, pela dialética, não deduzida de axiomas. E essa visão clássica é muito mais compatível com a tradição tomista, que vê a lei natural como princípios gerais que precisam ser concretizados prudentemente. Resumindo então, a leitura de Villey à luz da fé nos oferece ferramentas assim preciosas para uma crítica bem fundamentada do individualismo, do subjetivismo, do positivismo jurídico, reafirmando a existência de uma ordem natural objetiva e a especificidade da justiça temporal, e isso em plena consonância com a grande tradição filosófica e teológica católica. Diante de tudo isso, fica bem claro por que ler Villey hoje é tão importante, né? Quais seriam, assim, os principais benefícios para quem decide encarar essa obra? Olha, intelectualmente, os benefícios são imensos. Villey oferece um arsenal crítico, poderosíssimo para analisar o direito e os discursos sobre justiça hoje. Ele nos obriga a questionar o pensamento único, muitas vezes positivista ou individualista, que ainda domina, muitas faculdades de direito e o debate público. Ele nos dá uma profundidade histórica e filosófica que falta a muitas abordagens contemporâneas. É como limpar os óculos para enxergar melhor os fundamentos da vida em sociedade. E do ponto de vista espiritual, para um católico, quais seriam os ganhos? Bom, ajuda a fundamentar na visão realista e ordenada da sociedade e da justiça, bem alinhada com a tradição tomista e a doutrina social. Oferece critérios sólidos para a gente discernir o papel específico do direito temporal sem confundi-lo com as exigências mais altas da fé ou da moral completa, e nos instrumentaliza contra ideologias que dissolvem a noção de uma verdade e de um bem objetivos. Isso é muito importante hoje. E como alguém deveria abordar a leitura? É uma obra fácil de ler? Fácil eu não diria, mas é extremamente recompensadora. A dica é ler sem pressa, sabe? Focando nos conceitos-chave e nas distinções fundamentais que ele estabelece. Jus versus lex, dikaion versus moral, direito objetivo versus direito subjetivo, direito natural clássico versus moderno.
Dialética versus Dedutivismo. É útil começar pelo primeiro volume, o Definições e Fins do Direito, para pegar a base da crítica e a definição central, e, principalmente, estar aberto a ter seus pressupostos modernos abalados. Viley não oferece respostas prontas, mas um convite à reflexão profunda. É um autor que nos desafia a pensar de verdade sobre o que a gente faz quando fala de direito e justiça. Muito bom. Exatamente. Bom, esperamos que esta conversa tenha despertado em vocês o desejo de conhecer mais a fundo a obra de Michel Viley, um pensador realmente essencial para quem busca uma compreensão mais autêntica do direito para além das confusões modernas. Isso mesmo. Se você gostou desta análise aqui no Veritálico, não deixe de seguir nosso canal, curtir este episódio e compartilhar com seus amigos. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que buscam a verdade, o bem e o belo. Muito obrigada e até a próxima!